Olá, bem-vindos a essa videoaula chamada ESG, Agenda 2030 e Cultura. Ela está sendo apoiada pelo Governo do Estado de São Paulo, pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através do edital número 39 de 2021 do PROAC. Meu nome é Monique, eu sou formada em artes visuais, trabalho com leis de incentivo à cultura há 9 anos, sou fundadora da Tatu Cult, uma consultoria focada no desenvolvimento sustentável do setor, e hoje eu venho aqui trocar um pouco essa ideia com vocês de o que essas siglas, o que essas agendas têm a ver com o setor cultural e como é que a gente pode se posicionar com relação a esse debate. Bora lá? Então, gente, desde 2020 eu tenho me debruçado um pouco para entender qual é a contribuição da cultura para esse desenvolvimento sustentável. A gente está vivendo um momento de muitas crises. Então, a gente tem crise de meio ambiente, tem crise social, tivemos até a crise da pandemia de Covid-19 e a cultura enquanto um papel fundamental nesses momentos, né? Não só um aspecto direto, que é o aspecto da saúde mental, que a gente viu bastante recorrentemente a cultura pontuada nesse lugar, mas também outros aspectos menos evidentes dessa relação. Então, como é que a cultura tem esse papel central na mitigação desses impactos e na construção desse desenvolvimento sustentável? É o foco da nossa conversa de hoje. Então vamos lá que a gente tem aí alguns caminhos e algumas ideias para trocar daqui para frente. Bom, então para a gente começar, eu trago aqui essa linha do tempo que traz um pouquinho do contexto histórico desse debate todo no mundo, né? Então a gente começou lá em 1972 com algumas pautas muito focadas em questões ambientais. A figura da ONU sempre foi bastante expressiva, puxando esse debate, e aí a gente vê essas agendas sendo implementadas, as conferências acontecendo, até chegarmos em 2004, que foi quando começou a se falar em ESG, que é essa sigla que a gente vai trazer hoje como um dos nossos focos do debate. Então, lá em 2004, o Kofi Annan, que era o então secretário-geral da ONU, convocou CEOs de diversas instituições financeiras para se comprometer enquanto iniciativa privada sobre diversos aspectos que estavam sendo abordados na agenda daquele momento, que era os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, para que a iniciativa privada assumisse, sim, responsabilidade sobre mitigação de impactos em direitos humanos, em cadeia de trabalho, em questões ambientais e até em questões de anticorrupção. Então foi gerado um documento que o nome em inglês chama Who Cares Wins. Eu vou deixar o link para vocês na descrição e ele também está aparecendo aqui na tela para vocês darem uma conferida na carinha dele. E aí, esse documento, ele traz, então, esse consolidado de responsabilidades que a iniciativa privada, a partir de 2004, assumiu com relação ao desenvolvimento sustentável do planeta. E aí, o que a gente tem, então, de definição do que é ESG, ou em português, ASG? É esse conjunto de estratégias e políticas que são medidas, que têm o seu desempenho mensurado para que as empresas atinjam determinadas metas de impacto ambiental, A, social, S, e de governança corporativa, que é o G. E desde 2004, o que a gente vem notando, né? Que ESG aparece em todas as notícias, em diversas publicações, relatórios, conferências, e aí virou realmente esse grande assunto
que a gente do setor cultural muitas vezes acha que não tem muito com o que contribuir ou não percebe muito aonde que a gente tá ou pode se inserir nesse debate e nessas contribuições para o desenvolvimento sustentável. Então, gente, como que o ESG está dentro das empresas? Acho legal a gente entender um pouquinho dessa estrutura interna das corporações para a gente começar a perceber como é que a gente, enquanto setor, consegue ter pontos de diálogo com as organizações. Então, aqui na tela, vocês podem ver essa pilha de livros e a gente vai ter assim, novo setor corporativo. Realmente, ESG se tornou esse novo setor corporativo, já é matéria de RH, dizendo que é uma nova função, né? Novos cargos com esse título. Tem surgido aí muito fortemente no mercado ultimamente, principalmente da pandemia para cá, aqui no Brasil, né? A gente tem organizações fundando as suas próprias instituições de impacto, fundações sem fins lucrativos. A gente também tem organizações tirando certificações diversas. Então, a gente tem, por exemplo, o Sistema B, que faz certificação das empresas com relação a esses impactos ESG. A gente tem também participação em impactos, pacto pela equidade racial, por exemplo. A gente também tem relatórios de impacto, então muitas empresas já oferecem esses relatórios de forma livre em seus sites institucionais, onde a gente consegue ter acesso aos números, às ações, a como essa empresa está se posicionando com relação a essas pautas. E por último, mas não menos importante, a gente tem a matriz de materialidade, que esse é um documento que é bastante expressivo para a gente, que busca investimento para as nossas atividades, onde as empresas demonstram, a partir de uma série de estudos internos, quais são os seus pontos focais de investimento de recurso financeiro e de energia. Então, esses são alguns caminhos interessantes da gente ter em mente de como o ESG tem sido tratado dentro das organizações, para a gente conseguir fazer a ponte para a nossa realidade de setor cultural buscando investimento. E aí, o que a gente vê nesse próximo slide? É que 96% foi o crescimento de investimentos em ESG de 2008 até 2022. Isso é um recorte só aqui do Brasil. A gente vê uma crescente muito expressiva dessa circulação de recursos. Nesse outro gráfico vermelho é interessante da gente ver que as empresas, elas estão interessadas em fazer esses investimentos de impacto positivo se elas tiverem também o investimento do benefício fiscal. Ou seja, com isso, com a nossa trajetória de setor cultural que já trabalha com leis de incentivo fiscal, essa lógica de atrelar uma coisa a outra, ela está muito presente na nossa dinâmica. Então, essa é sim uma oportunidade que a gente pode e deve explorar, e é isso que eu gostaria de trazer aqui como um ponto de destaque para iniciar a nossa conversa. O ESG, às vezes, fica parecendo um pouco distante ou um pouco um monstrengo que não faz nenhuma relação com o nosso fazer diário. Então, com isso, a gente consegue se aproximar um pouco mais dessas novas formas de financiamento que estão aí disponíveis nesse contexto histórico de 2023. Então, eu volto aqui para a nossa linha do tempo, por quê? Lá de 2004, quando a ESG foi lançado, muita água rolou por debaixo dessa ponte, outras conferências, outras reuniões, outras decisões, outras agendas, até que a gente chega em 2015 com a Agenda 2030. A Agenda 2030 é esse documento com 17 objetivos do desenvolvimento sustentável e 169 metas assinadas por mais de 190 países, ou seja,
é um pacto global para o desenvolvimento sustentável e é um documento extremamente importante para esse nosso debate. O que acontece com a Agenda 2030? Você vai dizer para mim algo do tipo, mas aonde está a cultura na Agenda 2030? Como é que a cultura aparece nesse documento? Porque realmente essa pergunta ela faz muito sentido, porque no documento a palavra cultura só aparece em um objetivo do desenvolvimento sustentável, que é o 11º, que trata de cidades e comunidades sustentáveis, e em uma meta dentro desse objetivo, e está muito relacionada a patrimônio. Então, a cultura, como não é apenas patrimônio, a gente consegue trazer esse questionamento para próximo da nossa realidade, né? Por quê? O que a cultura, então, vai poder contribuir com esse desenvolvimento sustentável? E aí, a gente faz aqui um exercício de estudar a Agenda 2030 e pensar de qual maneira a cultura está, assim, diretamente ou indiretamente conectada com o atingimento desse objetivo. Então, por exemplo, aqui na tela, a gente tem alguns objetivos que eu trouxe como exemplo e algumas metas para a gente ter como ponto de partida. Vou me focar nesse aqui no 12, no objetivo de consumo e produção responsáveis, em que ele fala na meta 12.6, incentivar empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais, a adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios. Ou seja, esse objetivo, ele tá falando de empresas, ele tá falando de outros setores, né? Mas se a gente trouxer isso para a realidade da cultura, será que a gente não consegue, por exemplo, em nossos projetos, estabelecer que a gente ofereça relatórios de impacto ambiental, por exemplo, com uma ação de reduzir o uso de copos plásticos no festival X? Eu acho que é um caminho bacana da gente fazer o exercício, porque sim, é possível da gente chegar em alternativas, em caminhos de contribuição do setor para esse debate. Mas esse é um exercício que a Unesco e um grupo de especialistas e pesquisadores fez e lançaram em 2019 esse documento, que são os indicadores temáticos para a cultura na Agenda 2030. Esse é um documento super fundamental para a gente continuar a nossa conversa aqui e eu vou trazer um pouco mais de elementos sobre ele. O documento está dividido em 4 eixos temáticos. Então a gente tem, vou dar uma colada aqui, ambiente e resiliência, prosperidade e modos de vida, conhecimento e habilidades e inclusão e participação. Dentro desses 4 eixos, a gente tem um total de 22 indicadores. Então, assim, esses indicadores, eles vão dizer quantitativamente e alguns vão dizer qualitativamente como que a cultura contribui para o desenvolvimento sustentável a partir do documento da Agenda 2030. Então, vocês vão ver que embaixo de cada um desses eixos, a gente tem os objetivos do desenvolvimento sustentável já destacados, né, os correspondentes de uma forma mais direta. E eu vou trazer um exemplo aqui do indicador número 15, que fala da educação multilingüe. Ou seja, aqui é um aspecto que mede o quanto que uma educação multilingüe contribui para esse exercício de uma interculturalidade. E por aí vai. Cada um desses indicadores tem um recorte específico, mas que no todo atravessa a Agenda 2030 em 14 dos 17 objetivos que já estão desenhados. Não é muito legal? Para a gente trazer um pouco de exemplos de como que a gente consegue ter projetos culturais que estão atravessando diretamente a Agenda 2030 e questões de ESG, como esse documentário Amazônia Eterna está disponível aí em algumas plataformas, e ele é um documentário
que traz aí diversos modos de sobrevivência e de convivência com a floresta que não são lógicas extrativistas de um ponto de vista insustentável. Pelo contrário, são lógicas de dinâmica de sobrevivência totalmente sustentável e integrada com a floresta em pé. Então, a gente tem, por exemplo, a comunidade Surucuá, que fica no Pará, dentro de uma reserva extrativista chamada Tapajós Arapiuns, que teve uma contribuição de umas oficinas chamadas oficinas caboclas, que visavam beneficiamento da madeira daquela região para que a comunidade local pudesse utilizar de árvores caídas ou em situação de quase apodrecimento, alguma coisa nesse lugar, de aproveitar o material que está ali disponível sem ferir a floresta, para promover, gerar renda para a população local através dessas atividades culturais. Então, as oficinas caboclas fizeram uma atividade de valorização dessa madeira, em que a comunidade local começou a produzir esses objetos, são banquinhos de madeira ou apoios, mesinhas de apoios com temáticas de animais da região. Então aqui na imagem a gente tem uma tartaruga, a gente tem um tamanduá, e com isso eles conseguiram reverter uma questão de desvalorização da madeira, que antes valia R$10 a mesma madeira, né, o mesmo tronco, e agora, depois dessas oficinas, depois desse processo de beneficiamento, o mesmo material tá valendo R$7.000. Então, esse é um exemplo extremamente relevante de uma comunidade que tem conseguido sobreviver dentro do seu território, sem fazer um desastre ambiental e conseguindo aí manter a floresta em pé. Mas outro exemplo também que é bacana de destacar para vocês é o caso do Instituto Fábrica do Futuro, que fica lá em Minas Gerais. Então, desde 2005, o Instituto Fábrica do Futuro oferece oficinas e capacitações em audiovisual para a população local. Por quê? Porque se estabeleceu ali na região um polo audiovisual e foi estabelecida essa política pública para que a população local fosse capacitada e ela mesma servisse de mão de obra local para essas produções. Com isso, é a mesma lógica. A gente gera receita para a comunidade local e essa comunidade local desenvolve uma nova profissão, uma nova forma de promover essa receita. Então, com isso, a gente conseguiu estabelecer na região uma regra de que 40% dos postos de trabalho criados para o polo audiovisual fossem de pessoas locais. Essas pessoas já estão capacitadas, portanto, nada mais justo do que elas sejam incluídas nesse processo de produção local. E com isso, a gente tem já um dado do Sebrae que é muito bacana, de que na região já foram promovidos mais de 830 mil empregos dentro dessa lógica. Então, mais uma forma de que a cultura e o desenvolvimento sustentável podem e devem andar conectados para a gente conseguir um impacto mais positivo dentro da nossa cadeia e entendendo como que o setor cultural consegue contribuir. Então, para a gente concluir aqui, eu queria deixar uma pergunta e é mais uma reflexão, assim. Como é que vocês acreditam, a partir do entendimento de que ESG
é esse grupo de investimentos que as empresas têm feito em impacto positivo, e que a Agenda 2030 é esse pacto global que só traz a cultura em um dos aspectos, mas a Unesco levanta essa bola e fala não, não é só em um dos aspectos, a gente tem uma contribuição bastante transversal para esse desenvolvimento sustentável. Então, como que o seu projeto, como que a sua forma de fazer cultural pode e deve contribuir e se apropriar desse debate para ter mais investimento, para ganhar um pouco mais de corpo, de estrutura nesse momento, a partir do que a gente estava debatendo até agora? Vamos nessa, vamos discutir um pouco mais sobre isso. Vou deixar todos os links disponíveis para que vocês consultem todos esses documentos. Vou também deixar disponíveis os meus contatos para a gente continuar trocando essa ideia. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem compartilhar ou contribuir, me chamem, vamos conversando, que esse é um debate que não se acaba aqui e essa é uma aula muito curtinha para a gente dar conta de uma infinidade de possibilidades. Então, muito obrigada pela atenção até agora. Seguimos juntos. Beijos!